Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade icimiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, ah, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, faço aquilo que é o curso de licenciatura em Contabilidade e Auditoria. E vim desta para apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. A norma de hoje, ela enquadra-se a norma 12, né? A norma 12, né, fala sobre impostos, sobre o rendimento correntes e diferidos. Bem, a norma 12, ela fala sobre impostos, sobre rendimentos e correntes diferidos. E temos como objetivo de trabalho, temos como tópicos de trabalho, abordaremos sobre os objetivos, o âmbito, a base fiscal, reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes, reconhecimento de passivos e ativos por impostos diferidos, investimentos subsidiários associados e empreendimentos conjuntos, mensuração, reconhecimentos de impostos correntes e diferidos. Bem, indo para aquilo que é o objetivo da norma. O objetivo da norma 12, neste caso, é de estabelecer aquilo que são os reconhecimentos dos impostos correntes e diferidos. Então, também é de estabelecer a contabilização das consequências fiscais atuais e futuras. Então, também estamos a dizer que o objetivo da norma visa aquilo que é a divulgação da informação relacionada com impostos sobre o rendimento. Falando também da finalidade, né, dos impostos deferidos. Então, ainda no âmbito de objetivos, né, da base com a finalidade dos impostos diferidos, então, estamos a dizer que a norma, ela procura assegurar, neste caso, que ela procura assegurar que haja recuperação de ativos, que haja liquidação dos ativos, dos passivos nesse caso, e que tenham respectivos efeitos fiscais reconhecidos nas demonstrações financeiras. Então, temos que é implícito, né, no reconhecimento do ativo ou passivo que a entidade relata espera recuperar ou liquidar a quantia registrada desse ativo ou passivo. Então, quando é que isso acontece? Quando for provável que a recuperação ou liquidação dessa quantia provoque pagamentos futuros, né, de impostos superiores ou inferiores aos que seriam efetuados caso essa recuperação ou liquidação ela não tivesse consequências fiscais. Então, esta norma ela exige que a entidade reconheça um passivo ou ativo por impostos diferidos, com algumas exceções. E ainda neste âmbito, temos que a norma ela em si exige que uma entidade, né, contabilize aqueles que são os efeitos fiscais das transações. Além de transações, estamos a falar de que ela exige, né, que além das contabilizações fiscais, também deve contabilizar os outros acontecimentos da mesma forma e contabiliza essas transações e outros acontecimentos. Então, assim, para as transações e outros acontecimentos reconhecidos nas demonstrações financeiras de resultados, os efeitos fiscais com eles relacionados, eles devem ser reconhecidos, né, na demonstração dos resultados e para as transações e outros acontecimentos. Então, estamos a dizer que a norma ela em si também trata do reconhecimento, né? Também trata do reconhecimento dos ativos por impostos diferidos que resultam em prejuízos fiscais ou créditos fiscais, esses créditos não utilizados da apresentação dos impostos sobre rendimento nas demonstrações financeiras e nas divulgações de informações com estes relacionados. Então, a finalidade é de assegurar que haja recuperação de ativos e a liquidação de passivos. Então,
Para o âmbito da aplicação da norma, ah, a norma ela aplica-se a impostos nacionais sobre lucro. Então, estamos a dizer que esta norma, né, ah, os impostos sobre os rendimentos, eles incluem todos os impostos baseados nos lucros tributáveis. Então, estamos a falar dos impostos nacionais sobre os lucros, quer sejam impostos nacionais, quer sejam impostos estrangeiros. Então, impostos estrangeiros sobre lucros, impostos naturais sobre lucros, impostos retidos na fonte sobre dividendos. Então, os impostos sobre rendimentos incluem também ah, esses impostos retidos na fonte ou a pagar por uma subsidiária associada ou empreendimento conjunto em relação a dividendos, né, colocado à disposição da entidade em que há relato, né, da entidade que relata neste caso. Então, temos aqui exclusões ou né, o que a norma não trata. Então, a norma ela sim não trata diretamente de subsídios do governo. Ela não trata de subsídios do governo, bem explícito na norma 26, né? Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. Então, ou de critérios fiscais por investimento. Porém, esta norma, né? A norma ela em si, né, trata da contabilização das diferenças temporárias que possam resultar de tais subsídios ou critérios fiscais. Então, contudo, ela, né, trata das diferenças temporárias desses elementos, né, de créditos fiscais aos investimentos. Então, a base fiscal. Trazendo também aquilo que é a base fiscal do ativo, um conceito, temos que a base fiscal é um ativo, né? É um ativo, base fiscal de um ativo, neste caso, né? A base fiscal de um ativo é a quantia que será dedutível para efeitos de fiscalização, para efeitos fiscais, né? Contra quaisquer benefícios econômicos tributáveis que fluirão para uma entidade quando esta recuperar a quantia restada do ativo. Se esses benefícios econômicos não forem tributáveis, a base fiscal, né? A base fiscal por si só, estamos a dizer que a base fiscal do ativo ele será igual à quantia restada do ativo. Então, para a base fiscal do ativo, estamos a dizer que a base fiscal deste passivo é a quantia registrada menos qualquer quantia que seja dedutível para efeitos fiscais em períodos contabilísticos futuros em relação a esse passivo. Falamos no caso dos réditos em relação às quais foram recebidos adiantamentos à base fiscal do correspondente passivo. Então, é só a quantia registrada menos qualquer quantia do rédito não tributável em períodos contabilísticos futuros. Falando também das diferenças temporárias, dizemos que né? Dissemos que diferenças temporárias são diferenças entre a quantia registrada contabilisticamente e diferenças temporárias são diferenças entre quantia registrada contabilisticamente. Então, a quantia registrada contabilisticamente ela gera uma diferença temporária, neste caso. Então, a base fiscal ela por si só pode originar passivos por impostos diferidos, ativos por impostos diferidos. Então, temos que alguns índices, né, têm uma base fiscal, mas não estão reconhecidos como ativos ou passivos na balança. Por exemplo, algumas das despesas são reconhecidas como gasto no período contabilístico em que são suportadas, mas podem ser dedutíveis na determinação do resultado tributável desse período, podendo ser em períodos posteriores. Então, nos casos em que a base fiscal não é imediatamente evidente ou não é de imediato evidente, ela deve-se considerar o princípio fundamental, aquele princípio, né, na base do qual esta norma assenta, que
uma entidade deve, com algumas exceções, reconhecer um ativo, um passivo por impostos diferidos quando a recuperação ou liquidação da quantia ela é registrada de um ativo ou passivo provoque pagamentos futuros de impostos, pagamentos estes superiores ou inferiores aos que seriam efetuados caso essa recuperação ou liquidação não tivesse consequências fiscais. Então, na demonstração financeira consolidada, teremos aqui que são as diferenças temporárias, né, que são determinadas, né, pela comparação das quantias de estados de ativos, passivos consolidados com a base fiscal apropriada. Então, estamos a dizer o quê? Que a base fiscal é determinada tendo em conta, né, tendo em conta ou tendo por referência, neste caso, uma declaração fiscal. Uma declaração fiscal ela é consolidada quando a legislação, neste caso fiscal, o permita. Nos outros casos, a base fiscal ela é determinada tendo por referências declarações fiscais de cada entidade do grupo. Então, estes que são diferenças temporárias. Então, temos que a base fiscal ela pode originar passivos por impostos diferidos e ativos por impostos deferidos. Então, nas diferenças temporárias tributáveis, temos que devem ser reconhecidos né? Devem ser reconhecidos os impostos diferidos e ativos por impostos diferidos. Não. Temos aqui impostos correntes. Impostos correntes, eles devem ser reconhecidos, né? Os impostos correntes, eles devem ser reconhecidos como passivo quando ainda não pagos, como ativo quando pagos em excesso. Então, os impostos correntes, eles devem ser reconhecidos, neste caso, como passivo quando ainda não foram pagos e como ativo quando pagos em excesso. Então, na recuperação dos prejuízos fiscais, existe uma recuperação dos prejuízos fiscais quando permitido por lei, né? Os prejuízos fiscais eles podem recuperar impostos pagos anteriormente, né? Então, estamos a dizer que deve ser reconhecido um ativo por impostos diferidos em relação aos prejuízos fiscais acumulados, neste caso. Estamos a dizer que não utilizando os créditos, né? Não utilizados os créditos fiscais na utilização da medida em que seja provável que estarão disponíveis lucros fiscais futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados, os créditos fiscais não utilizados, eles possam ser deduzidos. Então, estamos a dizer que os critérios para o reconhecimento de ativos por impostos diferidos resultantes de prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados são os mesmos que se aplicam para o reconhecimento de ativos por impostos diferidos resultantes de diferenças temporárias dedutíveis. Então, porém, a existência ele em si de prejuízos fiscais, elas não vão utilizando, né? Desculpa, estamos a dizer que, porém, aquela existência, né, de prejuízos fiscais não utilizados é uma forte evidência, né? É uma fonte, né? Ela que evidencia, é uma fonte de evidência, ela evidencia lucros tributáveis futuros que possam não estar disponíveis. Assim, né? Quando uma entidade ela tem um passado recorrente de prejuízos, apenas reconhece por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais e créditos fiscais, então não utilizados quando existiam diferenças temporárias tributáveis. Então, passivos por impostos diferidos. Então, estamos a dizer que existe
passivos por impostos diferidos, né? Uh, temos que existe, temos que existir passivos por impostos diferidos e eles devem ser reconhecidos, né? Para todas as diferenças temporárias tributáveis, excepto em casos específicos previstos pela norma. Então, estamos a dizer que os passivos, né? Neste caso, por impostos diferidos, eles devem, neste caso, considerar todas as diferenças temporárias tributáveis. Então, eles devem considerar todas as diferenças temporárias né? Tributáveis, excepto em caso, né? Previsto pela lei. Estamos a falar estamos a falar do reconhecimento do momento inicial de goodwill ou do reconhecimento do momento inicial de um ativo passivo numa transação. Esta transação que não seja concentração de atividades empresariais e na data de transação não afete quer o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal. Então, exemplos de diferenças temporárias, de diferenças tributáveis. Então, nas diferenças tributáveis temos aqui os juros reconhecidos contabilisticamente antes da tributação. Então, quando os juros são reconhecidos contabilisticamente antes da tributação, nós temos que é uma diferença temporária, aliás, que é uma diferença tributável. Então, temos as diferenças entre amortizações fiscais e contabilísticas e as despesas de desenvolvimento deduzidas fiscalmente de imediato. Então, ativos por impostos diferidos, né? Eles devem respeitar, né? Ou eles devem ser reconhecidos quando existe uma certa diferença, ou devem ser reconhecidos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida esta que for provável que o resultado tributável estará disponível para ser utilizado contra as diferenças temporárias dedutíveis, excepto quando os tais ativos por impostos diferidos eles resultem de reconhecimento no momento inicial do ativo ou passivo numa transação em que não seja uma concentração de atividades empresariais e na data da transação não afete quer o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal. Então, mas acontece que, porém, para as diferenças temporárias, né, acontece que, para além, né, ou neste caso, porém, para as diferenças temporárias dedutíveis, né, relacionadas com investimentos subsidiários associados a empreendimentos conjuntos, eles devem ser reconhecidos como ativos por impostos diferidos de acordo com o parágrafo 29. O que diz o parágrafo 29? O parágrafo 29, ele diz que uma entidade deve reconhecer o ativo por imposto diferido para todas as diferenças temporárias dedutíveis relacionadas com investimentos subsidiários associadas e empreendimentos conjuntos, na medida em que somente quando é provável que a diferença temporária será revertida no futuro possível e estarão disponíveis lucros tributáveis contra as quaisquer diferença temporária desde que possa ser utilizada. Então, temos exemplos de diferenças dedutíveis. Estamos a falar dos benefícios pós-empregos, despesas de pesquisas e certos passivos assumidos em concentrações empresariais. Prejuízos fiscais e créditos fiscais. Prejuízos fiscais e créditos fiscais, eles né, são reconhecidos ativos por impostos diferidos
quando existirem lucros tributáveis futuros suficientes e houver evidência de recuperação dos benefícios fiscais. Então, estamos a dizer que deve ser reconhecido o imposto diferido em relação ao prejuízo fiscal acumulado, não utilizados e créditos fiscais não utilizados, na medida em que é provável, né, neste caso, que estarão disponíveis lucros fiscais futuros contra quaisquer prejuízos fiscais não utilizados. E estes créditos, eles em si, fiscais, eles não utilizados, podem ser deduzidos. Falando de investimentos em subsidiárias e associadas. Para investimentos de subsidiárias em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos, estamos a dizer que as diferenças temporárias ela podem resultar dos lucros não distribuídos, das diferenças cambiais e ajustamento de valores dos investimentos. Então, estamos a dizer que quando a quantia registrada dos investimentos em subsidiárias, né, é diferente da sua base fiscal, que geralmente é o custo, né, que surgem diferenças temporárias. Então, estamos a dizer que essas diferenças elas podem decorrer nestas circunstâncias. Então, uma entidade ela deve reconhecer, né, um passivo por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, né? Todas as diferenças temporárias tributáveis relacionadas com investimentos subsidiários associados e empreendimentos conjuntos, mas exceto quando as duas condições seguintes forem satisfeitas. O investidor ela tem a capacidade, neste caso, de controlar o momento da reversão da diferença temporária e, quando for provável que a diferença temporária não será revertida no futuro previsível. Mensuração. Os impostos correntes e diferidos devem ser mensurados com base nas taxas fixas em vigor, né? Os impostos correntes e diferidos eles devem ser mensurados com base nas taxas fixas em vigor ou nas taxas legalmente aprovadas para aplicação futura destes impostos, né? Então, os impostos correntes e diferidos eles devem ser mensurados com essas bases. Então, os impostos eles não podem ser descontados, então não pode haver descontos nos impostos. Então, na fase de reconhecimento e apresentação, os impostos eles em si devem ser reconhecidos na demonstração de resultados, nos capitais próprios quando relacionados com os índices aí registrados. Também quando for permitida, quando permitida, neste caso, podemos dizer assim, é permitida a compensação apenas quando cumpridos os requisitos legais, né? Então, há reconhecimento, então, os impostos reconhecidos na demonstração de resultados nos capitais próprios, quando relacionados índices aí. Então, falando da apresentação, temos que na apresentação é permitida a compensação apenas quando cumpridos os requisitos legais. Então, falando das divulgações exigidas, a entidade ela em si deve divulgar componentes do gasto ou rendimento fiscal, a reconciliação entre imposto e resultado contabilístico, as diferenças temporárias, os prejuízos fiscais não utilizados, ativos e passivos por impostos decorridos, informações sobre as operações descontinuadas. Bem, a nossa teoria para por aqui, mas anexo trago aquilo que são os exercícios, né, de raciocínio para trazer mais dinâmica aquilo que é o nosso que é a nossa norma, né? Para falar mais sobre a nossa norma, vamos dar um exemplo prático para dialogar mais sobre a norma. Bem, para o nosso primeiro exercício, a empresa ABC teve um prejuízo contabilístico e fiscal no ano N de 500 milhares de meticais ou 500 mil meticais e espera-se que continue, né, a apresentar perdas nos próximos anos. A empresa ela pode utilizar as perdas fiscais de determinado exercícios nos 5 anos subsequentes. Então, o exercício pede que contabilizemos os impostos diferidos. Então, estamos a dizer que a empresa ABC ela teve um prejuízo contabilístico e fiscal. Ele teve um prejuízo contabilístico e fiscal no ano N de 500 milhares de meticais.
Bom, neste exercício, falaremos aquilo que, né, a contabilização de impostos diferidos. Então, ah, então, neste exercício, nós temos que não há qualquer contabilização a efetuar. Por quê? Porque uma vez que não existe um imposto a pagar e não se possa proceder ao reconhecimento de ativos por impostos diferidos relativamente à perda fiscal do exercício de ano N, por não existir segurança razoável, né, da sua utilização para compensar lucros tributáveis futuros. Então, para o nosso segundo exercício, estamos a dizer que a empresa ABC prestou serviços na sociedade Coca-Cola que precisava de acertar algumas equações químicas de receita para a produção com a marca refrigerante. Teve um rendimento de 3.500.000 e 50% será recebidos no ano seguinte e que está sujeita a uma taxa de imposto de 20% do seu rendimento. Pretende-se o tratamento contabilístico. Então, para a nossa resposta, temos aqui impostos, né? Temos aqui o valor, né? Multiplicamos o valor pela taxa, né? Que foi de 20%. Também tivemos, através do resultado da taxa, né? Através nós calcularemos, né? O primeiro imposto, através do resultado do primeiro imposto, temos que foi o resultado dos 50%, que é equivalente a 1.350.000, né? Dos 2.700.000. Então, para o nosso lançamento, teremos aqui a dois bancos, um depósito já ordem, no valor de 13.500, né? A débito. Também teremos a acreditar a 442, impostos retidos na fonte, 2.700. E também teremos a crédito a 72, prestação de serviços, 721, IVA de prestação de serviços, pela prestação de serviços, no valor de 10.800. Bom, é desta que termina a minha apresentação. E muito canmambo e até a próxima norma. E sim, minha cena, contabilidade é a cena.